Ô, Felipão, boa tarde. Eu queria que você falasse dessa vitória do Atlético, né? A primeira sob seu comando aqui em Belo Horizonte. O que isso pode representar daqui em diante? O Galo que teve até outras chances, né, Felipão, para matar o jogo. Ficou ali ansioso para até o apito final do árbitro. Por que o Galo não conseguiu matar o jogo? Matou, ganhou. A primeira que ganha aqui em Belo Horizonte. Então a gente tem que estar muito feliz por isso. E são estratégias e nós queremos passar a vocês desde já que apostamos e pelo que conhecemos de futebol, esse time do Bahia não desce. Provavelmente vencerá muitos jogos quando jogarem em casa, principalmente. Provavelmente, pelas minhas ideias, eles estarão brigando do 18º lugar até o 14º, não passará disso. É uma equipe muito competitiva, muito bem ajustada. O Renato está fazendo um trabalho maravilhoso e venceu o Bahia hoje. Para nós é a sequência de algumas coisas que nós estamos fazendo junto com os jogadores. Vencemos, tá? É a segunda partida do Campeonato Brasileiro que vencemos e estamos trabalhando para isso, estamos bem organizados. Já é o terceiro jogo que nós não tomamos o fatídico gol que faz a gente mudar muitas vezes uma personalidade dentro do campo. Se erramos alguns gols, estamos trabalhando na semana para criarmos mais oportunidades e os jogadores estão fazendo aquilo que pode. Ô, Felipão, você falou recentemente que aos poucos você vai ganhando outros jogadores também, citou o caso do Edenilson, do Patrick, vai conhecendo jogadores com quem você com quem você ainda não trabalhou, como o Alan Franco, hoje entrou e ganhou de novo, e vai conhecendo a característica dos jogadores, posicionando melhor. Hoje o Hulk e o Paulinho, eles se aproximaram muito mais, tiveram muitas oportunidades, criaram pelo menos umas 3, 4 oportunidades de gol. Queria que você falasse a respeito desse trabalho, principalmente na parte do ataque do Atlético. Bom, são situações que a gente sempre fala a todos vocês, e a torcida principalmente do Galo, que nós estamos trabalhando na semana. Às vezes elas acontecem, outras vezes não, mas a gente trabalha durante a semana para que possam surgir essas oportunidades, que é uma coisa que nós já conversamos novamente agora, que nessa semana nós temos que trabalhar uma situação que surgiram 2 oportunidades, até uma terceira com o Edenilson, embora o Edenilson muito pelo lado, que nós temos que criar e fazer e aproveitar essas oportunidades. Tínhamos 20 decisões no campeonato. Temos 19 decisões pela frente. E é isso que nós temos que focar, é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós vamos tentar trabalhar toda semana. Felipão, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Você citou 3 jogos já sem sofrer gols. Você está contente com a parte defensiva ou acha que tem algum ponto ou outro a ser corrigido? Você perdeu o Igor Rabelo, entrou o Maurício Lemos, segue sem sofrer gols. Está de acordo com aquilo que você esperava? É uma situação que eu quero passar à torcida do Galo, que nós perdemos um grande jogador, o Igor Rabelo, que além de jogador é um excelente caráter, uma pessoa fora de campo que tem o domínio completo do restante do grupo, que é muito bem aceito. Nós colocamos o Lemos. O Lemos é da seleção do Uruguai. Quer dizer, nós temos um conjunto, um trabalho, uma equipe boa. Nós temos que fazer essa equipe jogar de uma forma consistente, como jogou hoje, como jogou contra o Palmeiras. Não é fácil jogar contra o Palmeiras. Jogou contra o São Paulo, jogou mais 1, 2, 3 jogos. Se nós jogarmos assim, as nossas possibilidades de continuarmos e crescermos no campeonato, que nós estamos, acho que uns 4, 5 pontos ali da parte de cima e já uns 7, 8, 9 da parte de baixo. Quer dizer, nós estamos querendo alguma coisa a mais e nós vamos brigar por aqueles objetivos que nós traçamos. Agora os objetivos são 19 decisões. E as 19 decisões têm que ser encaradas não por mim, mas pela torcida, pelos jogadores principalmente, para que a gente consiga atingir objetivos que foram traçados no início do ano e que foram traçados por mim quando vim para cá. Então, é isso que a gente tem que fazer, faz,
E eu quero só dizer a vocês que estou dando as respostas bem normalmente, porque eu nem viria na coletiva, porque está existindo um problema aí, que algumas respostas minhas estão sendo invariavelmente discutidas por Supremo, por isso, por aquilo, e eu não quero mais falar não quero mais falar e nem falei absolutamente nada. E às vezes uma resposta para vocês bem menor não é porque vocês não mereçam, é porque é uma fase difícil que a gente tem que enfrentar. Boa tarde, Filipão. Eu queria que você falasse sobre essa sequência de vitória, do aspecto psicológico para o grupo, né? Não é uma sequência tão boa assim, são duas. Mas já é bom, né? Nós temos que elogiar aqui. São dois jogos, 3, né? E que você não perde, isso é importante. A parte psicológica, do que isso acontece. E o segundo, você disse aí sobre a questão do ataque criar, teve algumas oportunidades. E o Atlético teve vários contra-ataques naquele último passe ao erro de decisão. Como trabalhar isso, Filipão? É a semana que nós temos cheia para trabalhar. É a semana em que as pessoas que trabalham conosco, o Carlão, o Luquinhas, o Éder, vão moldando o tipo de trabalho e a gente vai coordenando para que essas situações sejam melhores aproveitadas. E a gente vai olhando de um jogo para outro, onde temos que fazer alguma modificação de trabalho para acrescentar no nosso grupo, para acrescentar na característica do nosso jogador. Às vezes nós temos um jogador que marca muito bem, finaliza mal. Então, isso tudo não é de um dia para o outro. E aí a gente vai trabalhando. A parte psicológica é muito importante, porque agora, na parte final aqui, na oração final, eu ouvi um jogador dizer... Não vamos pensar na parte que nós perdemos, são 7, 8, 10 jogos. Vamos pensar na parte que nós estamos começando. São 2, 3 jogos com 2 vitórias, 1 empate, 100 gols. Vamos pensar positivo. Então, esse é o pensamento que nós temos que ter e trabalhar para isso. O remédio para tudo é trabalho. Ei, Felipão, boa tarde para você, aqui do lado. O Paulinho, que hoje é vice-artilheiro do Atlético, acabou sendo vaiado por parte da torcida quando ele estava saindo ali no intervalo não, né, no último minuto de jogo. Mesmo ele sendo uma grande peça, mesmo sendo um dos principais jogadores desse time do Galo, ele vem sofrendo um pouco com essa pressão, digamos assim, da torcida por alguns gols que ele acaba errando de cara, né, pro gol. Quem fez o gol? Não, eu não tô, não sou eu que estou falando, Felipão, não sou eu. Eu estou falando para a torcida. Quem fez o gol? Vai daí, então. É isso que eu estou querendo dizer. Daí eu quero saber de você o que você tem achado dessa cobrança, talvez exagerada da torcida, e o que dá para fazer também para ajudar o jogador nesse momento, né? Tentar fazer com que essa parte psicológica não atrapalhe por conta dessa suposta pressão da torcida. Não está afetando. Quem fez o gol contra o Flamengo? Paulinho. Se o Paulinho faz 2, 3, 4 gols aqui em 6, 7 jogos, 8 jogos, ele tem que errar 1 ou 2 oportunidades, porque senão ele seria o maior jogador do mundo. Ele não é o maior jogador do mundo, ele é um bom, excelente jogador, mas ele erra uma jogada final, como os outros erram, e acerta, mas ele acerta muito mais e me dá muito mais do que eu vejo por parte da torcida. Não criticando a torcida, cada um vê do seu jeito, cada um vê de sua maneira. Paulinho é um dos jogadores que eu mais confio dentro do grupo, e a parte psicológica do Paulinho, nos dias de semana que a gente trabalha, é muito boa. Portanto, eu não me preocupo com aquilo que aconteceu, se aconteceu no final, porque eu não me preocupa com a ideia de que a torcida vai fazer alguma coisa contra A ou contra B. No sentido de fazer com que esse jogador se desestimule, né? Porque a torcida do Galo tem sido nossa 12ª jogadora em todos os jogos, e a gente está devendo a ela, mas a gente vai tentar pagar de jogo para jogo. Felipão, boa tarde. Eu queria saber sobre o Bruno Fux. Ele não vinha sendo relacionado para as partidas e agora, infelizmente, com a lesão do Igor Rabelo, ele volta a ser relacionado, né? Mas ele não está sendo uma das suas primeiras opções. Hoje o Hever entrou, ele também novamente não, mas ele é um jogador muito técnico. Queria saber se é realmente opção Eu poderia colocar hoje o Hever, o Pedrinho, o Joãozinho, porque faltava 30 segundos, eu queria terminar o jogo. Eu queria terminar o tempo, não interessava quem eu ia colocar. Mas
Mas a gente até trocar colocar alguém... Nós já fizemos essa semana uma nova experiência com 3 zagueiros. E claro que vocês não têm o conhecimento, que vocês não participam do treino, mas o Bruno foi um dos zagueiros escolhidos para treinar com 3 zagueiros. Por quê? Porque ele vem de lesão e as características do Bruno são muito boas para jogar com 3 zagueiros também, porque ele já jogou pelo lado direito, às vezes como lateral. A gente vai analisando, vai somando. E quando tem que colocar, se precisarmos colocar, vamos colocar, conscientes de que vamos fazer uma escolha certa. Como eu disse, a direção escolheu, os atletas estão aqui, nós estamos aqui, confiamos uns nos outros e vamos seguir em frente. Felipão, boa tarde, aqui do lado direito. Eu queria que você falasse sobre as substituições que você fez no segundo tempo, né? Você tirou o Otávio, até pela questão do amarelo, mas saiu Batalha e entrou o jogador Edenilson e também, na sequência, o Patrick entrou no lugar do Igor Gomes. É mais pela questão física do horário do jogo, 11 horas da manhã, já que o Atlético tem um confronto contra o Vasco na próxima rodada, também às 11 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro. Não é pela questão somente, não somente pela questão física, porque esses jogadores estavam em melhores condições e aqueles que já estavam desgastados poderiam ter algum problema maior dentro de campo, no sentido de marcação, de cobertura, de uma velocidade para um contra-ataque, e aí a gente fez as substituições. A do Batalha, principalmente, deveu-se a de que o Batalha vem toda semana tendo alguma dificuldade na parte física, e hoje ele teve mais dificuldade na parte física naqueles momentos que ele foi substituído. Não por nada. E a do Otávio, todo mundo viu que foi cartão amarelo, um jogador de meio de campo, a gente tem que fazer. O futebol está... não posso falar. Não posso falar que o futebol está diferente. Então, o futebol está assim, tão dinâmico, que a gente vai tendo que fazer as substituições, e algumas são por ordem técnica, e normalmente de 5, 2 ou 3 são por ordem física, para que a gente tenha a condição igual ao adversário, ou melhor que o adversário, nessa parte. Queria desejar a todos vocês um feliz Dia dos Pais, e aos pais de vocês, nós estamos todos aqui, e deixar um abraço. Tem mais gente ainda. Vamos lá. Felipe, então vou encurtar a pergunta e vou trazer para algo um pouco mais leve. Uma vitória depois de uma sequência incômoda em casa, é uma segunda vitória no Brasileiro, ajuda nas pretensões do clube, mas eu particularmente gostaria de pedir um recado do Luiz Felipe Scolari, hoje para a torcida do Atlético, que se sentiu há pouco ofendida por um breve comentário do senhor a respeito sobre as pretensões. Não estou dizendo que é uma informação sua, estou passando uma informação da torcida que se sentiu um pouco ofendida pela questão das pretensões do clube hoje no Brasileiro. O clube vem de uma segunda vitória em sequência, apresenta umas evoluções que o senhor apontou, mas ainda existem 19 finais. Como trazer esse torcedor junto com o clube hoje para essa sequência de 19 finais seguidas? Eu acho que ele está junto conosco. Eu pretendo ver assim. Se a torcida entendeu diferente, eu somente respondi uma pergunta que nós, estatisticamente e por ordem estatística, estávamos lá em 13º, daquela forma em diante, era ruim. Se foi ofensivo, eu não tive essa intenção, mas também não há nada de errado a gente expor e ser sincero. Quer dizer, é muito difícil hoje, porque quando se é sincero, hoje em dia não existe mais. Então, dizer à torcida que ela tem sido excelente, mais do que nós participamos hoje, mais do que foi participação contra o Palmeiras, mais do que foi a participação com o São Paulo, nós não necessitamos. Nós necessitamos desse entusiasmo, desse carinho, e espero que a torcida também tenha o carinho por aqueles que defendem o Atlético, como eu pretendi e pretendo defender. Felipão, João,
da GeoTV e do Resenha Alvinegra. Filipão, o Hulk tem reclamado bastante com a arbitragem e ele já vem sendo muito visado por causa disso. Ó, deixa eu te falar. Antes de tu me formular a pergunta. São 6 ou 7 jogos que o Hulk não é capitão. Te pergunto, tem amarelo? Não. Qual que é porque só recebeu amarelo, desculpe, ele recebeu amarelo porque ele era o capitão. Ele se dirigia ao árbitro. Entendeu? Agora, ele tem ficado brabo com todos nós. Todo mundo vai ficar espumando de raiva com uma coisa ou outra, e aí, mas não tem recebido amarelo. Então, aquilo que o Hulk tem feito e coisa e tal não é tão invasivo na arbitragem como aquilo que era analisado anteriormente. E ele está muito bem, está entendendo bem. Claro que algumas reclamações e coisa e tal não são só da parte do Hulk, são nossas, são de todos. Então a gente tem que entender. E como a gente vai fazer? O Hulk está fazendo o possível para ser útil e para ajudar a equipe nesse momento tão difícil. Agora, continue, por favor. Então, basicamente, o que o Atlético tem feito com relação a isso para diminuir essas reclamações com os juízes, com lances polêmicos, até mesmo parte do Vitor, parte do presidente. Eu não falo mais. Eu, boca quieta, porque eu praticamente sou taxado de bandido. Então, não dá. Ô, Filipão, só para finalizar aqui com coisas leves, né? Porque os últimos dias foram muito tensos. Bem melhor, é verdade. Porque hoje os pais atleticanos vão ter uma tarde tranquila após a vitória, a galera vai tomar uma. Nem só os pais atleticanos. Isso que eu queria saber, o que é que o Filipão vai relaxar um pouquinho hoje depois do jogo? Não, pela primeira vez eu vou almoçar em algum restaurante. Acho até que vou tomar alguma cervejinha ou um vinho, qualquer coisa, porque ganhar uma, eu já estou desacostumado. Então, acho que vou ter a oportunidade de ir no restaurante e os pais, não pela vitória do Atlético, pelos filhos que têm, pela maneira que pode conduzir esses filhos, façam isso e vivam bem. Filipão, uma rapidinha aqui, até entrando um pouco no que o Breno perguntou sobre os contra-ataques. Só no primeiro tempo o Atlético teve 5 oportunidades, não conseguiu concluir, como ele mesmo falou. O gol saiu em uma jogada rápida, não foi necessariamente um contra-ataque, mas foi um ataque rápido. Eu queria saber se isso foi pensado, se o Atlético viu que o Bahia dava espaço para isso, ou se foi algo que aconteceu por conta do jogo mesmo. Obrigado. Um pouco por conta do jogo e um pouco foi trabalhado. Como eu te falei, e vou reiterar aqui o que eu digo, o Bahia vai ganhar de muitos times fora, dentro de casa, porque é muito boa equipe. Ele está passando por um momento um pouquinho diferente, mas ele tem um campeonato todo de segundo turno para fazer, que eu aposto que ele vai brigar do 10º ou do 8º lugar ao 14º, tranquilo. Não vai ser rebaixado. Pelo que vem jogando, não hoje, em todos os jogos que a gente viu, inclusive Copa do Brasil e coisa e tal. É muito bom time e tomara que o Renato consiga os pontos que precise. E não era uma estratégia só de jogar no contra-ataque. Também o Bahia proporciona alguns detalhes, ou proporcionava a nós, que temos Paulinho, Pavon com rapidez e coisa e tal, algumas situações que poderiam ser úteis para nós. Não foram totalmente, mas tivemos elas trabalhadas e vamos trabalhar melhor para ver se conseguimos assim esses detalhes serem concluídos com categoria, com qualidade, para a gente vencer um pouco mais leve, né? Difícil. Filipão, eu queria só voltar numa resposta que você deu, falando sobre a questão de algumas falas suas estarem sendo julgadas pelo Supremo. Seria pelo STJD? Você pode explicar o que está acontecendo? Eu vou ser julgado de novo. Pelo mesmo artigo, 258. Então, não, se eu falar qualquer coisa, sabe? Democracia é o Brasil, mas não é mais democracia. Não é mais. Não se pensa. Se expressar uma opinião, parece que estou falando mal do mundo. Então,
Não vale a pena mais a gente discutir isso aí.